Olá pessoal, boa tarde. O Fluminense perdeu mais um no Brasileiro e está muito complicado para a equipe tricolor. Derrota para o Grêmio de 1-0 na fria Caxias do Sul. Num jogo em que o técnico interino Marcão preferiu colocar um meio de campo de muita força, com 3 volantes, Gabriel Pires, Thiago Santos e Martinelli. Usou também o Davi Terans e uma dupla de ataque com Cano e Keno. Não adiantou muito. O Fluminense criou muito pouco. O Fluminense estava apostando muito no Marcelo na lateral esquerda. Mas o Marcelo saiu ali no meio do primeiro tempo. Aí com isso, o Fluminense ficou com muita dificuldade de criação. Diante de um Grêmio que também estava com um meio de campo com muitos volantes, mas volantes um pouco mais criativos. Mas de qualquer maneira, o primeiro tempo foi um jogo de muita força, muita luta e pouco futebol. No segundo tempo, o técnico Marcão tirou o Davi Terans e colocou Jean Lucumi, um atacante pelo lado, tentando fazer uma trinca com ele pelo lado direito, Cano no centro e o Keno lá na ponta esquerda. O Fluminense não conseguiu criar muito e viu o time do Grêmio melhorar na partida, conseguindo fazer boas jogadas pelos lados e acabou conseguindo seu gol numa bela jogada pelo lado direito, em que o Gustavo Nunes recebeu o cruzamento pela direita e chapou para o gol, fazendo um belo gol, bola no alto, indefensável para o goleiro Fábio. Aí o Fluminense não conseguiu fazer muita coisa. O time do Grêmio, esse sim, foi conseguindo ter espaços para o contra-ataque, principalmente no lado esquerdo do seu ataque, em cima do Samuel Xavier. E o time do Fluminense demorou muito, mas muito para substituir, tentar qualificar um pouco mais o meio, e mesmo assim, depois dos 30 minutos, quando colocou o Ganso e o atacante John Kennedy, mas mesmo assim, com substituições muito tímidas, o Fluminense estava mais perto de levar o segundo do que fazer o gol de empate. E para piorar, no final do jogo, o lado esquerdo do ataque do Grêmio estava levando muita vantagem em cima da defesa do Fluminense. Mais uma jogada ali pelo lado esquerdo. E o Jean Lucumi, que já tinha tido um cartão amarelo, fez uma falta segurando o jogador do Grêmio e acabou expulso. Então, o final do jogo do Fluminense, ali, logo que o Fluminense tinha entrado com um Ganso, com mais jogadores ofensivos, o Fluminense perdeu um jogador e aí ficou completamente sem força para conseguir atacar e ameaçar o gol do Grêmio. O Grêmio, por outro lado, sim, que já vinha obrigando o goleiro Fábio a fazer boas defesas, terminou o jogo exatamente tentando fazer o segundo gol e obrigando a defesa do Fluminense a se desdobrar para evitar este segundo gol. Parece que não adiantou muito mandar o Fernando Diniz embora. O problema do Fluminense não era o técnico. O problema do Fluminense é que a confiança está muito embaixo dentro dos jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que o Fluminense precisa de repente, mais uns jogos de Copa do Brasil, Libertadores, para tentar ganhar a confiança de novo. Mas, principalmente, o elenco do Fluminense está muito desequilibrado. Um elenco de veteranos com jogadores muito jovens. E aí, quando o Fluminense perde o seu pilar, que era o John Arias, a coisa ficou bem complicada para a equipe tricolor. O John Arias é o jogador
fundamental dentro do esquema do Fluminense, em função exatamente da sua capacidade de fazer a transição defesa e ataque. Sem ele, o Fluminense está tendo muitas dificuldades para conseguir encaixar a equipe que ela funcione coletivamente. Né? Aí não é culpa do Fernandinho, não é culpa do Marcão. Né? É culpa exatamente, né, do elenco que o Fluminense vem formando, mas o elenco que o Fluminense forma está adequado dentro das capacidades que o Fluminense tem, né, de tentar alguns jogadores mais experientes, veteranos, para exatamente equilibrar com os jovens. Né? Mas, neste momento, sem o John Arias, o time do Fluminense realmente está muito sem encaixe. A transição está muito difícil. Né? O Keno não consegue fazer esse papel sozinho. E, por exemplo, no jogo hoje, um meio de campo com Thiago Santos, Martinelli, Gabriel Pires, o time do Fluminense ficou sem quase nenhuma capacidade ofensiva, né? E principalmente com a perda do Marcelo no meio do primeiro tempo. Né? Talvez a ideia do Marcão fosse exatamente usar o Marcelo para fazer a criação de jogadas, mas com a saída dele no meio do primeiro tempo, o Fluminense, que até estava fazendo um jogo equilibrado no início, perdeu completamente a força ofensiva. Bom, agora vamos ver Flamengo e Cruzeiro para ver como é que a equipe do Flamengo vai se sair. Deixe o seu like e o comentário. Obrigado.